Oi, gente. A aula de hoje é sobre os antecedentes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa marca o início da Idade Contemporânea e fim da Idade Moderna. Portanto, ela questiona muitos problemas construídos na Idade Moderna, como a desigualdade social e o absolutismo monárquico. Questiona também o poder do clero e a hegemonia da nobreza e a miséria do povão. O Iluminismo e a Revolução Inglesa que estudamos já levantavam todos esses problemas. Então a Revolução Francesa ela tem o objetivo, é uma luta que visa acabar de vez com o absolutismo monárquico. Então vamos começar fazendo uma análise do presente. Fazer a análise do presente para entender o passado. Essa imagem que coloquei aqui é a imagem do Parlamento Brasileiro, do Senado Brasileiro, ou poderia ser do Congresso Brasileiro, enfim, do Parlamento Brasileiro. Quem são as pessoas que trabalham ali? Quem são as pessoas que estão aqui? Eles representam quem? Eles atendem os interesses de quem? Quem foi que os colocou ali? Né? Então, é esse questionamento que a gente vai fazer ligação agora com uma imagem do passado. Agora vamos à imagem da Revolução Francesa. Essa é a imagem da abertura da Assembleia dos Estados Gerais, em 1789, em Versalhes, na França. Vamos analisar essa imagem. Quem são as pessoas aqui nessa representação? É uma pintura, tá, gente? O documento aqui é uma pintura, feita depois da Assembleia. Quem são as pessoas que estão nessa imagem? Elas são da mesma classe social? Observa a roupa delas. Tem alguém no centro meio que comandando essa Assembleia? Então vamos interpretar essa imagem. Ela é uma assembleia que foi convocada pelo rei e tinha diferentes grupos ali sim. Mais à direita aqui nós temos a nobreza, você vê pelas roupas de nobre. No lado oposto, mais aqui no cantinho da esquerda, a gente tem o clero, veja eles com a vestimenta típica do clero, né, de batina. E aqui um pouco mais abaixo, de preto, nós temos o terceiro estado, a burguesia. E lá no fundo, no topo, a gente tem o rei Luís e a Maria Antonieta, rainha. Foram o rei Luís que convocou essa assembleia. Agora eu vou colocar um questionamento para vocês. O que tem de igual e diferente entre a Assembleia dos Estados Gerais na França, em 1789, e o Parlamento atual brasileiro? As duas imagens mostram situações de discussão, de deliberação. As pessoas se reuniram para decidir alguma coisa. A diferença é que uma é no século XVIII, né, em 1789, e a forma, o governo era uma monarquia. E hoje nós vivemos uma república democrática. O mais importante é o critério de representação. Naquela época, o critério era a ordem social. E hoje são candidatos eleitos democraticamente, né, por Estado, por ente federação. Agora eu vou colocar para vocês aqui uma outra imagem. Essa é a pirâmide social da França. Percebam aqui, quem são essas pessoas que compunham a sociedade francesa? Qual era a população mais numerosa? Essas pessoas pertencem ao mesmo grupo social ou são grupos sociais diferentes? Então, gente, eu espero que vocês tenham percebido que os dois primeiros estados, o clero e a nobreza, tinham mais prestígio social, não pagavam impostos, né, tinham terras, enquanto o terceiro estado, que era o povo, está dizendo aqui, os camponeses, burgueses, sans-culottes são pequenos burgueses, artesãos, tá bom? Esse terceiro estado era o mais numeroso e pagavam impostos, eram os que trabalhavam. Por que elas estão nessa disposição em triângulo? Existe uma hierarquia entre esses estados? Olhe bem para a cara do terceiro estado. Vejam essa imagem, essas figuras que aparecem aqui no terceiro estado. Agora a gente vai voltar lá na pintura da Assembleia dos Estados Gerais. Você vê aqui nessa imagem da Assembleia dos Estados Gerais pessoas parecidas com aquele terceiro estado, com as pessoas que estavam lá na pirâmide social do terceiro estado?
A desigualdade social se transformou em demandas políticas sociais nos antecedentes da Revolução Francesa. Então, gente, quais eram as queixas desses estados, desses grupos sociais ao rei? Camponeses, burguesia, clero, nobreza, todos tinham queixas a fazer para o rei. A burguesia, como era maior número, queria que os votos fossem contados por ordem, já que eles eram mais numerosos, né? Além também de querer mais liberdade, igualdade. Já os camponeses queriam o fim do pagamento dos impostos e o fim da exploração que eles viviam. O clero queria o fim dos abusos relacionados à estrutura hierárquica que o clero tinha que convivia. E a nobreza, gente, a nobreza queria o quê? Queria manutenção dos seus privilégios, que ela sempre teve. Eu quero que vocês entendam esse ambiente, esse clima nos antecedentes da Revolução Francesa. Quero que vocês percebam que a desigualdade social e a insatisfação com o absolutismo monárquico deram início a essa revolução. Agora a gente vai fechar essa aula fazendo uma atividade em que você vai escrever a sua carta de queixa para o... Primeiro você vai decidir de que grupo você é. Você vai escrever como estudante, como um jovem, de onde você é. Você vai escrever para um parlamentar brasileiro, um deputado, um senador. Então o pronome de tratamento é Vossa Excelência. Volte no caderno de queixas dos Estados Gerais e inspire como fazer sua queixa. Você tem que ter uma noção que ela tem que partir da sua realidade. Quais problemas você, na sua realidade, enfrenta? E a democracia brasileira tem algum problema? Tem alguma queixa que você deseja fazer a algum parlamentar? Aí você vai escrever uma carta de queixa, assim como os estados escreveram na Assembleia dos Estados Gerais. Encerro a minha aula, gente. Até mais.